Evangelho de Marcos, capítulo 13, versículos de 9 a 13. Tomai, porém, cuidado convosco. Hão de vos entregar nos tribunais, sereis açoitados nas sinagogas, sereis, por minha causa, levados diante dos governadores e dos reis, para dar testemunho de mim perante eles. Mas, antes, deve o Evangelho ser pregado a todas as nações. Quando, pois, vos levarem para vos entregar, não premediteis no que haveis de dizer, mas dizei o que vos for inspirado nessa hora. Porque não sois vós que falais, mas o Espírito Santo. Então o irmão entregará à morte o seu irmão, o pai o filho. Os filhos levantar-se-ão contra os pais e lhes darão a morte. Sereis odiados de todos por causa do meu nome. Mas o que perseverar até o fim, esse será salvo. Palavra da salvação. Comentário Marcos 13, de 9 a 13, São Beda. O Senhor manifesta a razão pela qual Jerusalém e toda a província dos judeus seria condenada a tantas adversidades quando diz: Tomai, porém, cuidado convosco. Hão de vos entregar nos tribunais, serei açoitados nas sinagogas. Com efeito, a principal causa de destruição do povo judeu foi que, após o assassinato do Salvador, também atormentaram com ímpia crueldade os pregadores de sua fé. A história eclesiástica comprova que tudo isso aconteceu, relatando que os apóstolos se dispersaram para pregar o Evangelho por todo o orbe terrestre, muito antes da destruição da província da Judéia, com exceção de Tiago de Zebedeu e Tiago, irmão do Senhor, que derramaram antes seu sangue na Judéia. E uma vez que o Senhor sabia que os corações dos discípulos ficariam entristecidos pela destruição e perdição de seu povo, aliviou-os com esta consolação, para que soubessem que, mesmo sendo judeus rejeitados, não lhes faltariam companheiros da alegria e do reino dos céus. Com efeito, em muito maior número do que os que pereceriam na Judéia, seriam aqueles reunidos de todo o orbe terrestre. Pois quando, por causa de Cristo, formos conduzidos diante dos juízes, devemos apenas por ele oferecer nossa vontade. Quanto ao mais, o próprio Cristo, que habita em nós, falará, e ser-nos-á dada a graça do Espírito Santo para responder. Por isso se segue, porque não sois vós que falais, mas o Espírito Santo. Vimos isso acontecer com frequência nas perseguições, e não há nenhum afeto firme entre aqueles cuja fé é diversa. Comentário Marcos 13, de 9 a 13, Teofilacto de Ócrida. Convenientemente, o Senhor antepôs a narração do que ocorreria aos apóstolos, para que tivessem alguma consolação nas próprias tribulações, sabendo das tribulações e sofrimentos que recairiam sobre todos. Segue-se: sereis por minha causa levados diante dos governadores e dos reis, para dar testemunho de mim perante eles. Ele mencionou reis e governadores como Agripa, Nero e Herodes. Já ao dizer que ficariam por ele diante dos reis e dos governadores, deu-lhes uma consolação considerável, pois sofreriam por ele. E quando disse para dar testemunho perante eles, devemos entender que isto lhes acarretaria um juízo antecipado, de modo que seriam inexcusáveis, pois, enquanto os apóstolos sofriam, não puderam unir-se à verdade. Por fim, para que não crescem que, por conta das tribulações e dos perigos, seria impedida a pregação, acrescentou: mas antes deve o Evangelho ser pregado a todas as nações. Predisse-lhes também o que seria mais grave, a saber,
que sofreriam perseguições da parte dos familiares, razão pela qual se segue. Então o irmão entregará à morte o seu irmão, o pai o filho, os filhos levantar-se-ão contra os pais e lhes darão a morte. O Senhor disse isto para que, tendo-o ouvido, eles se preparassem para suportar as perseguições e os males com maior paciência. Depois introduziu uma consolação, dizendo: sereis odiados de todos por causa do meu nome. Com efeito, sofrermos ódio por causa de Cristo é razão suficiente para suportar as perseguições com paciência, pois não é a pena, mas a causa que faz o mártir. Mas também naquilo que se segue, a saber, mas o que perseverar até o fim, esse será salvo. Parece haver, em meio às perseguições, uma consolação não desprezível.